Fala, meu nobre aluno, vamos trabalhar agora os princípios referentes ao artigo 1º do Código Penal. Muito lindo o artigo 1º, através dele vamos fazer um desdobramento, você vai ver o que mais cai, as teorias, e tudo que é mais importante para acertar a questão de concurso, tranquilo? O princípio do artigo 1º do Código Penal diz que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Desse artigo, caput, a cabeça do artigo, estão inseridos 3 subprincípios. Vamos lá? Temos o princípio da legalidade, o caput, e temos os subprincípios, chamado princípio da reserva legal e o princípio da anterioridade de lei. Eu já começo o início do nosso estudo já dando questão de concurso para você. É correto afirmar que o artigo 1º do Código Penal diz: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Desse artigo estão inseridos o princípio da legalidade, o princípio da reserva legal e o princípio da anterioridade de lei penal. Tá certinha a questão. A segunda forma de cobrar é a especificidade e o que é cada princípio. É isso que a gente vai ver agora, tranquilo? O que é o princípio da legalidade? Vivemos em um Estado democrático de direito, não é isso? Ou seja, para que alguém possa ser punido, para que alguém possa sofrer uma sanção penal, por exemplo, sofrer uma pena privativa de liberdade, ser retirado das ruas, colocado em cárcere, é necessário o direito, certo? Logo, o direito penal, ele trabalha justamente o campo das condutas ilícitas, dos crimes. Que para que possa existir um crime, tem que haver a lei. É isso que fala o princípio da legalidade. O princípio da legalidade fala assim: tem que haver uma lei no mundo jurídico para que algo possa ser o quê? Capturado como crime. E é isso que nós vamos ver. O direito penal divide a legalidade em 2 sentidos. Temos a legalidade em sentido formal e temos a legalidade em sentido material. O que é legalidade em sentido formal, Douglas? Simples. É aquela lei que precisa de um crivo dentro da Constituição Federal do projeto do Poder Legislativo. Ou seja, ela precisa de uma atividade legislativa. Passar pela Câmara, passar pelo Senado, volta para a Câmara, vai na mão do presidente a fim de sanção ao veto, sancionou, promulgou, publicou, dá o prazo de vacatio legis, que é o prazo para a lei começar a funcionar, e a lei vai começar a funcionar irradiando os devidos defeitos. Ou seja, dentro do pacote anticrime que você viu aí, a lei de abuso de autoridade, ou seja, é uma lei em sentido formal, ela passou por todo esse rito legislativo, tranquilo? Então, a lei em sentido formal é aquela que precisa de uma atividade legislativa, ou uma atividade legiferante, uma atividade de fazer a lei no Poder Legislativo. Essa atividade legislativa, ela se resume muito simples em passar pela Câmara e passar pelo Senado Federal, tranquilo? Douglas, e o que é uma lei em sentido material? Ora, se a lei em sentido formal é aquela que precisa passar pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal e ter todo esse procedimento legislativo rigoroso, esse rito legislativo, a lei em sentido material é totalmente o contrário. Ou seja, é a lei que nasce à base da canetada. Temos como exemplo a medida provisória e o decreto. A medida provisória que tem força de lei, aquela que tem o prazo de 60 dias, prorrogado por mais 60 e depois tem que converter em lei, senão ela perde a validade. E o decreto, para quem está estudando direito administrativo, é o poder regulamentar que os chefes do Poder Executivo possuem para poder fazer a execução de uma lei que já existe, tranquilo? Então, o que é mais importante aqui, Douglas? O mais importante de você saber é que a medida provisória e o decreto não pode prever crime e combinar pena. Ou seja, é proibida a tipificação de crime por meio de medida provisória e por meio do quê? E por meio do decreto. Se vier na sua prova assim, é correto afirmar que em caráter excepcional, um decreto poderá prever conduta tida como crime. Errado. Medida provisória poderá prever conduta tida como crime. Errado. Um decreto ou medida provisória poderá majorar a pena. Errado. Ou seja, falou de crime, falou de combinar pena, é proibida a utilização por esses meios de diplomas legislativos. Medida provisória e decreto. O legal, então, é que a legalidade, ela segue a legalidade do direito penal em sentido formal. Por isso que a legalidade é chamada de legalidade estrita. Ou seja, por só aplicar a legalidade em sentido formal, a legalidade do Código Penal não é ampla, pois dessa forma ela admitiria a legalidade em sentido material, e não é o que acontece. Logo, o princípio da legalidade do Código Penal é a legalidade estrita, ou em estrito senso. O bacana é que vamos trabalhar agora o princípio da legalidade junto ao princípio da reserva legal. O princípio da reserva legal diz, de maneira muito cabal e rústica, eu vou destrinchar ele para você. Ele reserva uma lei. O Código Penal reserva uma lei
em sentido formal, que é a lei ordinária ou a lei complementar. Só ela poderá prever crime e combinar pena. Ou seja, é simplesmente isso. É o Código Penal reservando apenas uma lei para poder prever crimes e combinar penas. Então, nós devemos seguir o princípio da legalidade, juntamente ao princípio da reserva legal, para poder prever crimes e combinar penas. Ou prever crimes e majorar penas. Ou prever crimes e reduzir penas. Falou de crime e penas, sempre tem que seguir o princípio da legalidade, o princípio da reserva legal. Quais são os sinônimos que aparecem em prova de crime e pena? Pode ser, por exemplo, a norma penal incriminadora. É uma norma do direito penal que trata sobre crime. É outra forma que a prova tem para dizer que é crime e pena. Tem que seguir a legalidade e a reserva legal. Temos que seguir também o princípio da legalidade e da reserva legal para trabalhar sobre tipos penais incriminadores. Mais uma vez, para poder trabalhar os crimes. Agora, existe um dispositivo que você vai estudar comigo na teoria do crime sobre a divisão do crime em fato típico, antijurídico e culpável. Eu sei que no momento oportuno, e você nem é obrigado a entender, mas entenda uma coisa, temos que seguir o princípio da legalidade, o princípio da reserva legal, também para aplicar o quê? As medidas de segurança. As medidas de segurança, ainda que não tenham o condão de privar a liberdade do indivíduo, ela tem caráter socioeducativo e também de pena, de punição. Logo, é necessário seguir o princípio da legalidade e da reserva legal também quando se fala sobre o quê? As medidas de segurança. Pô, Douglas, tranquilo. Eu acabei de entender quando que se deve usar, e se deve usar mesmo o princípio da legalidade e o princípio da reserva legal. Mas quando não se usa esses princípios, Douglas, quando nós estamos falando sobre normas penais não incriminadoras. Me dá exemplo. Abolício crimes. O abolício crimes é a abolição do crime. Para isso, o artigo 2º do Código Penal diz: ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela os efeitos penais da sentença condenatória transitada e julgada. Ou seja, é uma norma penal que não fala de crime, muito pelo contrário, traz um instituto de abolição de crime. Norma penal não incriminadora. Agora, para sua prova, a legalidade e a reserva legal não precisa seguir os princípios da legalidade e da reserva legal para trabalhar a norma penal não incriminadora. Outra norma penal também que não precisa seguir a legalidade e a reserva legal é a norma penal permissiva. O que seria uma norma penal permissiva? Seria a norma que o Estado permite que o indivíduo proteja o seu próprio bem jurídico tutelado, pois ele não está 100% do tempo ao lado do indivíduo. Por exemplo, o instituto do artigo 25 do Código Penal, a legítima defesa. A legítima defesa é o agente, utilizando-se do meio necessário com a devida moderação, repele injusta agressão ao atual eminente direito civil de outrem. Essa norma é o próprio indivíduo, utilizando-se do meio necessário com a devida moderação, ou seja, alguém saca a arma para você, vai sacar a arma para se defender, dá um tiro na pessoa. Você agiu em legítima defesa. Norma penal permissiva. Para essa norma penal, não precisa seguir o princípio da legalidade e o princípio da reserva legal. A outra norma também que não precisa seguir o princípio da legalidade e da reserva legal é a norma penal explicativa. Me dá exemplo da norma penal explicativa. Artigo, por exemplo, 1312 do Código Penal, onde vai dizer o conceito de funcionário público próprio e impróprio. Diz assim: considera-se funcionário público para efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública. A norma só explicou o que é funcionário público. Norma penal explicativa. Precisa seguir o princípio da legalidade e da reserva legal? Não precisa seguir o princípio da legalidade e da reserva legal. Tranquilo? Beleza, Douglas. Então vamos riscar o que não precisa? Não precisa seguir o quê? A legalidade e a reserva legal para norma penal não incriminadora, norma penal permissiva e norma penal o quê? Explicativa. Trabalhado isso, vamos trabalhar agora o princípio da anterioridade de lei penal. O princípio da anterioridade de lei penal diz que a lei tem que ser anterior à conduta do agente. Aí sim ela pode se aplicar ao fato. Por exemplo, vamos supor que sai uma lei no mês de setembro e até o mês de fevereiro. Existe uma lei, por exemplo, que ela sai dizendo que é proibido pescar. É o período defeso, ou seja, o período que ninguém pode pescar, que é proibida a pesca, a fim de que os peixes possam se multiplicar. Aí eu te pergunto, o cara que pescou antes de setembro cometeu crime? Não, ele não cometeu crime. E o cara que pescou dentro do prazo da lei, de setembro a fevereiro, cometeu crime?
cometeu. A ele sim será aplicada a pena. Ou seja, a pena tem que ser anterior à prática da conduta. Tem que ser anterior ao fato praticado. O rapaz aqui de vermelho não cometeu nenhum crime. Por quê? Porque quando ele cometeu aquela conduta de pescar, não existia o período de Piracema. Agora, quando o rapaz pescou aqui no mês entre setembro e fevereiro, existia a lei. Logo, é proibida a pesca nesses momentos. Tranquilo? Beleza, Douglas. Princípio da anterioridade de lei. A lei tem que ser anterior à conduta. Agora, eu posso sancionar condutas praticadas antes da vigência da lei? Essa é uma pergunta que caiu, por exemplo, na prova da Polícia Federal. Caiu assim: é proibido sancionar condutas praticadas antes da vigência da norma. Certo ou errado? A resposta é simples, meu nobre. A questão está certa. Por quê? Se ele praticou a conduta antes da vigência da norma, significa que não tinha lei vigendo, não tinha lei proibindo a pesca, beleza? Nesse caso, então, está certa a questão. É proibido pescar antes da vigência da norma, beleza? Agora, Douglas, e se ele pescar depois da vigência da norma? Ele pescou no último dia de fevereiro, dia 28. Poxa, ele pescou no dia 28 de fevereiro. No dia 1º, março, por exemplo, a lei foi abolida, a lei acabou, porque ela perdeu o prazo de duração. Como é que vai ficar? Como é que vai aplicar a lei a esse rapaz? A lei, nesse caso aqui, é uma lei chamada lei temporária. Ela irá se aplicar ao fato praticado, por quê? Porque ela é ultrativa. Ela vai, mesmo tendo sido revogada, aplicada no prazo, mesmo que não tenha sido na sua vigência, beleza? Então, por que ela vai ser aplicada, Douglas? Porque ela é ultrativa. Trabalhado isso, o princípio da anterioridade de lei, é preciso salientar que a lei tem que vir, você conhece a lei, depois você comete o fato. Agora, imagine a seguinte situação hipotética. Vamos supor que hoje eu cometo o crime de furto. Hoje mesmo, você e eu cometamos ali o crime de furto. Cometemos o crime de furto, a pena do crime de furto hoje é de 1 a 4 anos. Agora, vamos supor que amanhã sai uma nova lei trazendo o crime de furto de 6 meses a 1 ano. Poxa, convenhamos, a lei ficou o quê? Ficou mais benéfica, a lei ficou melhor para o réu, melhor para o infrator. Nesse caso, aplicar-se-á uma exceção ao princípio da anterioridade de lei. Ainda que nós tenhamos praticado a conduta de furto hoje e tenha que ser essa lei aplicada ao fato, por a lei que vinha depois foi mais benéfica, de 6 meses a 1 ano, é muito menor a pena. Será aplicada essa lei. Por quê? Pelo princípio da exceção. Exceção ao princípio da anterioridade de lei, que é o princípio da retroatividade de lei mais benéfica.